Rodrigo, esses 17 anos de prática me deixou muito claro que a execução penal começa muito antes da execução penal. A execução penal já começa desde o momento de uma prisão em flagrante, desde o momento da prisão, de uma decretação de prisão preventiva. Então, a dica é que a execução penal começa antes próprio da execução penal, ou seja, pro advogado, para os órgãos de Estado que fazem a persecução penal, Ministério Público, para o Judiciário que julga, a execução pode começar com a expedição da guia de recolhimento e com o início de cumprimento de pena. Mas para nós, defensores e advogados, a execução penal deve começar antes mesmo da execução penal propriamente. Antes da execução. Quer participar também. Antes da execução propriamente dita. E eu vou demonstrar isso porque primeira causa que a gente deve se preocupar com a execução penal antes dela iniciar. Os casos de prescrição da pretensão punitiva e os casos de prescrição da pretensão executória. Então eu trabalho, como eu disse, num presídio que tem 2.500 pessoas e é absurda a quantidade de prescrições que a gente tem encontrado, especialmente prescrição da pretensão punitiva. E por que isso acontece? Porque falta esse olhar específico dentro da execução penal. Então o advogado cuida muito bem do processo criminal, das questões e das teses defensivas, da produção da prova, da sentença, da apelação e acaba se esquecendo de um detalhe super importante, que é a questão que envolve a prescrição. Gostaria de chamar a atenção, e a gente não vai falar de prescrição hoje aqui, tem aula do professor Rodrigo sobre esse tema. Eu gostaria de chamar dois fatos que impactam muito grande nas decisões que envolvem a prescrição. Menoridade. A gente tem que estar muito atento para a data de nascimento da pessoa que foi condenada e a data do crime. Porque se for menor de 21 anos, o prazo prescricional é pela metade. Isso, de maneira gigantesca, tem demonstrado na prática um grande número de reconhecimento de prescrição. Outro fator também na execução penal que deve chamar muita atenção do advogado que atua ou da advogada. Muitas vezes o cálculo de pena traz um crime e determinada pena na frente. Quando você vai olhar na sentença, aquela pessoa foi processada por vários crimes. E na hora do cálculo de pena, não está demonstrado de maneira detalhada cada crime e cada condenação. Então, de acordo com o artigo 119 do Código Penal, nos casos de concurso de crime, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Então, esses são dois fatores que impactam de maneira muito grande no reconhecimento da prescrição.